Disseram que era na zona 4, então vamos para a zona 4. Está todo mundo vendo aí a tela? Sim. Eu vou pedir para a Paula iniciar a gravação, né? Acho que já começou, não foi, Paula? Já gravar? Isso, então, já está gravando. Já está gravando, né? Veja, então a gente vem falando, imagina uma caixa de ferramenta, né? E nessa caixa de ferramenta, ela tem uma série de ferramentas que me ajudam a construir um móvel, por exemplo, né? Então é assim que eu enxergo os princípios da permacultura, sabe? A caixa de ferramentas seria minha cabeça, minha zona -1, né? E essa caixa de ferramentas as ferramentas, eu vou fazer uma mesa, então eu vou precisar de várias ferramentas. Então, dentro dessa caixa tem essas ferramentas, né? Porque ela vai desenhar, vai me ajudar a projetar isso aí. E na permacultura, como você sabe, tem para a gente trabalhar com o gasto de energia, né? Principalmente as energias internas, o desenho interno da propriedade, a arrumação das coisas dentro da propriedade. Então, tem que entender também desse zoneamento, né? Então, a gente falou desde a zona -1, da zona 0, da zona 1, 2, 3, e todas essas zonas, elas são integradas, elas interagem uma com outra, né? Nesta arrumação de como é que eu arrumo essa propriedade de uma forma que eu gaste esse mínimo possível de energia, né? Então, a zona 4 é uma zona que a gente diz que é uma zona estrutural, né? Ela é uma floresta, né? Porém, uma floresta que vai ser montada, vai ser projetada por você, né? E ela também representa, dentro do design da permacultura, uma zona de poupança, quer dizer, é onde eu invisto muito pensando no futuro, no depois, né? Porque, por exemplo, como ela é uma zona de floresta, então você sabe que para uma planta crescer até ficar uma árvore e o entorno como um todo, várias árvores sendo plantadas para se tornar uma floresta, vai levar tempo, né? Mas é um investimento grande e esse é uma poupança que todo santo dia ela vem tendo correções, vai aumentando, vai se cada vez mais se harmonizando e fazendo com que a propriedade tome esta característica mais de um ecossistema ou de um agroecossistema bem montado, né? Então, se você ver aqui, ó, a zona 4, no slide aqui agora, vocês estão vendo que é uma zona que eu visito semestralmente. Quer dizer, eu não visito ela permanentemente, né? De vez em quando que eu vou lá, né? Então, essa zona é uma zona que eu gasto menos energia com ela, né? Às vezes, o gasto maior de energia é quando eu estou montando ela, né? Mas depois ela vai andando por si só. Então, vocês percebam que, a partir do momento que eu vou ficando mais distante da casa, né, como eu mostrei em umas fotos anteriores, nos slides anteriores, este gasto de energia vai sendo menor. Vai sendo menor. E o interessante é que existem evidências, né, que provam, isso é bem interessante, que em regiões onde as árvores são reduzidas a menos de 30% da cobertura original, outros processos de sustentação da vida entram em colapso. Quer dizer, é a mesma coisa que dizer que quando você diminui a quantidade de árvore na tua propriedade, você está fazendo com que o teu agroecossistema, o teu sistema, ele regrida, ele entre em degradação, em segurar a vida nesse ambiente, né? Então, é bom que a gente está alerta que o quanto é importante eu ter essa zona 4 montada, né? Porque ela vai fazer com que eu comece a reestruturar todo esse plantio de árvores para tantas outras serventias como a árvore tem, que, para mim, é uma representação muito legal, sabe, da permacultura, é uma árvore, porque ela consegue desempenhar várias funções dentro de uma propriedade.
Na permacultura, a gente termina objetivando plantar árvores, né, de 30% a 35% em toda a área da propriedade. Veja bem, 30% a 35% devia ser árvores plantadas dentro da propriedade. Mas no design que a gente está fazendo, talvez isso pode ser até mais. Porque, imagina, de 30% a 35%, eu podia localizar permanentemente essas árvores na zona 4. Mas eu tenho também zona 1 que tem árvore, zona 2 que tem árvore, zona 3 que tem árvore. Quer dizer, eu posso elevar esse percentual até um pouco mais do que 30% a 50%, né, dessa cobertura de árvores. Então, tá aí, ó. Vocês estão vendo que ao longo, onde tem esses hiper roxo aí, não, essa sucupira, eu acho que é sucupira, eu acho. Ali é a zona 5. Mas aqui ao lado, onde tem até umas caixas de abelha, essa daí é uma zona 4 que está sendo estruturada, ela está sendo plantada para fazer parte desse design, né? E para poder a gente ter um plantio desse, uma zona 4 dessa plantada, é necessário que dentro da propriedade tenha uma cimenteira, né? Um canto, um viveiro, onde eu possa plantar, germinar, fazer com que essas mudas cheguem no ponto de poderem ser utilizadas no plantio, né? Então, eu vejo, sabe, que toda propriedade devia ter um viveiro, nem que seja grande ou pequeno, mas deve ter. É necessário ter isto em qualquer propriedade, como eu estou dizendo, por menor que seja, né? É uma forma de eu poder garantir o nascimento de vários futuros seres que vão compor aquela paisagem. Então, aí, vocês estão vendo algumas mudas de pau-brasil, né? E a gente pode selecionar várias espécies para botar nessa zona 4. O interessante, o que a gente recomenda e que a permacultura recomenda, é que a gente deve utilizar ao máximo plantas que sejam adaptadas ou que seja daquela localidade, daquele tipo de ecossistema, né? Para a gente não estar trazendo tantas plantas de outros ecossistemas para colocar no nosso, que às vezes essas plantas até se adequarem vão sofrer muito, né? E às vezes pode até trazer problemas internos no ecossistema quando chega uma planta ou um ser yankee, né? O gringo ou estrangeiro naquela área ali. Então aqui está o nome de algumas plantas só para ilustrar, né? Jucá, juá, sucupira, a maioria dessas plantas fazem parte da Mata Atlântica, né? E essas plantas tem até uma gringa aqui, ó, tem um nim aqui no meio, tá vendo? Tem um nim ali. Então, essas plantas fazem parte desse acervo, né, desse banco aí que a gente pode utilizá-los para cada vez mais melhorar o nosso agroecossistema. E o interessante é que quando a gente vai escolher ou selecionar essas plantas, a gente também pode escolher essas plantas em termos de produção e de funções que ela pode exercer dentro do meu sistema, né? Então, por exemplo, tem muitas plantas que podem ser corantes, ter corantes na sua essência, né? Tinturas, eu posso fazer tintura, óleos, bebidas, castanhas, flores, sementes, cascas, fibras, raízes, mel, remédios, combustível, veneno, lenha. Quer dizer, existe uma infinidade de funções e de produções que essas plantas podem desempenhar dentro do sistema que eu estou montando. Então, pensa sempre nisso. E outra, quanto mais diversidade desses elementos, dessas funções, dessas produções, mais biodiversidade, mais equilíbrio, mais sustentabilidade e mais regeneração da área, né? Então, aqui está outra cena. Isso aí era no certo também, logo no início, a gente preparando mudas. E aqui vocês estão vendo também outra área que vai ser plantada, né? Isso é no certo também, viu? Outra área que já foi plantada, tem muitas plantas que já entrou no sistema para poder compor essa zona 4. Está vendo aqui várias plantas crescendo, né? Isso é noutra área, não é nossa. E aqui estão elas em desenvolvimento, estão em crescimento.
a diversidade começa a aumentar, né? E aqui vocês estão vendo já uma área já com elas bem desenvolvidas, já quase zona 5, né? Quase zona 5. E normalmente na zona 4 também é bom lembrar que é uma área que a gente poderia aproveitar mais ela para poder criar açudes, represas de água de porte bem maior, né? Que ocupe mais espaço. Né? É claro que quem vai dizer isso é a topografia, né? É a geografia do terreno, mas se houver possibilidade, é interessante que na zona 4, né, na zona 5, aliás, em todas as zonas, mas um açude, às vezes, muito grande, se ele estiver muito próximo da zona 1 e 2, ele termina tomando muito espaço de plantio e fazendo com que as áreas de plantios que eu vou fazer vai estar muito distante de casa e, às vezes, vou gastar mais energia. Então, é bom a gente também levar isso em conta, já que a gente está podendo fazer design, desenhar, projetar, então é bom que a gente pense também nessa forma que eu estou colocando, né? Então, vocês estão vendo aí uma área também de água represada, né? E, normalmente, nessas águas, a gente pode aumentar também a produção de peixes, né? Incluir muitos peixes mais variados e também peixes adequados muito ao ecossistema dessa região. E, normalmente, na zona 4, depois que as plantas começam já a ter um porte mais elevado, né, a gente pode começar a fazer um consórcio, né, que é um SAF também, um tipo de SAF, que é uma mistura entre plantas silvícolas, né, os animais e pasto. Né? Então, isso é um tipo de SAF muito interessante e que esses animais, para poderem entrar nesse espaço, é preciso que essas aves primeiro já tenham um certo porte, um certo desenvolvimento. Porque se for menor, normalmente esses animais, se ela for de um sabor muito interessante para os animais, eles vão predar, eles vão comer. Aqui é no Serta, vocês estão vendo que também tem uma série de plantas, mas tem pasto também entre, tá vendo? O pasto compondo a paisagem também dessa zona 4. Também no Serta, vocês estão vendo aí a zona 4 montada, né, em pleno desenvolvimento, e veja que pelo porte das árvores já dá para a gente colocar os animais a ter acesso a essas áreas. E o interessante é que também essa zona 4, como eu vou escolher, eu vou selecionar as plantas pelas espécies, pela produção e pela função, então muitas vezes eu termino colocando determinadas árvores pensando justamente na produção de lenha, né? Desta energia concentrada do sol em forma de madeira, para utilizar nos mais variadas atividades dentro da propriedade. Outra coisa também é que poderia ser utilizar parte dessas podas, que você não vai arrancar a planta toda, parte dessas podas, para fazer carvão, né? Fazer carvão, que também é um ótimo combustível, né? Para utilizar nas necessidades. Bom, aí a gente termina a zona 4 e vamos entrar na zona 5. Né? Lembrar, como eu estou dizendo, quanto mais distante da casa, menos ações, menos intervenções, menos gasto de energia. Então, é claro que também termina a gente, por não ter muitas intervenções nessas áreas, então as nossas ações diminuem muito, né? Até numa apresentação também. Mas lembrar que o nível de importância, elas também são muito importantes. Eu digo, às vezes, que talvez ela seja mais importante do que determinadas zonas de baixo número. Então, zona 5, dentro de uma propriedade, é uma zona de observação, né? Com ela, onde eu posso aprender muito, entender como é que naquela região, naquele bioma, com aquele clima, com aquele tipo de solo, com aquela quantidade de água, como é que as plantas nativas se desenvolvem lá. Então, eu vou poder ver a altura das aves mais velhas, que até que altura chega, qual é o tipo, se é uma leguminosa, se é uma planta de outra família, né, de outra espécie. Então, eu vou observando tudo isso, que é para poder eu tentar o máximo
imitar, me aproximar ao máximo do jeito, do formato, da arrumação que a natureza fez. Então, é por isso que a gente diz que a zona 5 é uma zona de observação, né? E a gente considera ela também como fosse a área de aprendizagem permanente. Porque qualquer dúvida que eu tenha, por exemplo, eu quero saber a quantidade de matéria orgânica que eu tenho que colocar por metro quadrado. Então, normalmente eu vou ver na zona 5 como é. Então, vou na zona 5, meço aquela quantidade de matéria orgânica numa metragem, peso e vou tentar copiar o máximo nas zonas 4, 3, 2 e 1. Né? Então, esta é a ideia principal. Você veja, quando a gente fez a visita à zona 5 na mata, uma das coisas que a gente pediu foi para vocês marcarem 1 metro quadrado e capturar, juntar toda a biomassa que estava naquele metro. E depois a gente ia ver a diversidade que tinha daquelas plantas daquele metro e também a quantidade que a gente detectou de matéria orgânica por metro quadrado. Tudo isso é para entender aquele sistema e poder estender a mesma lógica dele para as demais zonas que nós estamos desenhando. Então, nós dizemos também, né, que é um sistema educacional da propriedade. É como se fosse a escola, né, é onde o mestre maior está lá, né, para poder nos ensinar a partir do meu processo de observação que eu vou ter desse espaço. Está vendo aqui a zona 5, lá embaixo, né? A gente visita normalmente anualmente, ou quase nunca, essa zona, né? Porque é uma zona que eu não faço quase nada, quase que eu não tenho intervenção, porque ela é uma reserva, né, para a reprodução até futura da família. Então, tem que lembrar disso. Então, está aí a zona 5. Quanto mais biodiversa ela for, melhor, né? Então, essa variedade, essa dinâmica, essa arrumação, essa diversidade e toda essa projeção de como é o funcionamento desse espaço, isso devia encantar todo permacultor, sabe? Todo permacultor devia se encantar com isso. E devia se encantar e tentar imitar ao máximo esse sistema, né? Esta arrumação, a lógica que está por trás de todo esse ecossistema que tão bem é equilibrado, sustentável e produtivo. Né? A gente eu não consigo ver produção. Veja, numa floresta, normalmente de alimento para a gente, o que a gente vai encontrar às vezes dentro de uma floresta é de 6%, 7%, 8%. Então veja que é muito baixo, porque esse sistema não foi bolado só para segurar o ser humano, né? Foi para segurar vários seres. Então, é por isso que quando a gente diz que vamos montar a zona 4, né, e as demais zonas, a tendência nossa é montar uma mata, um ecossistema natural, porém com mais plantas do meu interesse, que seja para a minha sobrevivência. Claro, é por isso que eu estou dizendo que não vai mexer na zona 5. Nós vamos poder imitar isso nas demais zonas. E a zona mais próxima da zona 5 que eu posso fazer isso seria a zona 4. Né? Não dizendo que a zona 3, 2 e 1 não tenha que ter essa mesma arrumação. Né? Talvez não nessa potência toda, não nessa estratificação todinha. Né? Porque, por exemplo, eu botar um pé de alface aqui dentro seria complicado. Né? Para fazer ele crescer um pé de milho, seria muito complicado. Então, é por isso que a permacultura zoneou, tentando criar este design, este esquema, onde eu posso distribuir de forma harmônica, com toda uma lógica, com todo um desenho ecológico, né? Tentando regenerar todos os espaços para que possa ter a melhor produção. Então, aqui está outra zona 5, né? Essa já é do Certa, né? É uma pena que na nossa área do Certa a gente tem, mas esta área ainda é muito pequena, né? Devia ser bem maior. Olha aí a zona 5 do Certa, né? E o interessante é que essa zona também, esta zona aí, ela também pode me prestigiar com produção, né? Porém, nesta área aí, eu vou simplesmente coletar alguns produtos, algumas sementes, alguns produtos que eu possa fabricar determinados produtos, ou para o meu uso, né? Ou também para ser vendido. Não é à toa que essas empresas que estão aí, que eu mostrei aí, ó,
Natura, Eco e tantas outras, né? Essas empresas, elas terminam trabalhando com essa zona 5. O lugar que eu não sei, eu não conheço nenhuma empresa dessa de perto, eu espero que elas não estejam predando o ambiente, né? Mas a ideia é que na zona 5 tem muito desse produto que eu posso fazer coleta, né? Coletar e não colheita. Colheita é quando área que eu planto, né? Coleta é uma planta nativa, que ela já existe naquele espaço. Então eu vou lá e tiro alguns produtos e termino beneficiando sem fazer com que o sistema degenere, né? Eu tenho uma certa quantidade que eu posso tirar que não venha causar tantos problemas àquela área. E dentro dessa área também tem muitos animais, né? Muitos animais, que muita gente termina, às vezes, caçando para o consumo. E o problema não é caçar, o problema é a forma e a quantidade da caça, do jeito que está se praticando aquilo, né? Então, veja aí, tem o tatu, tem o preá, tem o lebre e tem praticamente um animal, né? Uma ave que eu não sei se é uma rolinha, se é uma asa branca. Asa branca não é, porque eu não estou vendo a marca, né? Mas é uma ave que existe dentro da paisagem dos ecossistemas naturais. E outro produto que também se tira muito da zona 5, que também pode ser projetado para se ter na zona 4, é justamente as plantas medicinais e principalmente as cascas, né, de determinadas plantas que têm uma grande importância no tratamento da saúde, não só do homem, como também dos demais animais, né? E também a saúde do próprio solo, né? A gente lembrar que, do mesmo jeito que o homem se cura com planta e os animais também, o solo também se cura com plantas, né? Então, tem determinadas substâncias dentro dessas plantas que umas podem matar, outras podem curar, e a gente tem que entender, mas que é uma ótima fonte também de saúde, de sustentabilidade, quando eu tenho essa zona 5, não com essa expectativa de ir lá tirar, né? Mas que pelo menos que ela se faça presente no meu espaço, caso eu venha necessitar. Zona 6, né? Nos livros de permacultura, ela não existe, né? Esta é uma observação minha que eu estou trazendo, né? Não sou nenhum biomólico, mas por eu estar trabalhando com isso já há um certo tempo, eu começo a perceber nas nossas regiões aqui, principalmente na região Nordeste, que era necessário de ter essa zona 6, né? E essa zona 6 é isso, né? Eu chamo zona de recuperação, né? Porque eu digo também, né, que uma cultura sustentável deve restaurar o solo perdido, né? E eu percebo que nas minhas visitas, quando eu estou fazendo em determinadas propriedades ou em determinados locais, que existem áreas com grande problemas de degradação ambiental, principalmente erosionada, né? Com muita erosão. E eu conheço algumas que estão até já em processo de desertificação, né? Então, essa zona 6 seria uma zona de recuperação, que, por incrível que pareça, essa zona de recuperação pode estar em qualquer uma zona, né? Menos na zona, por exemplo, existe uma recuperação da zona -1 também, né? Existe uma recuperação da zona 1 ou 0, também tem. Então, como é que a gente vai poder fazer um trabalho se aquela zona ela não está bem, está precisando de uma ajuda, de uma recuperação? Como é que a gente pode projetar isso? Então, eu quero que fique bem claro, né? Essa zona de recuperação pode estar em qualquer uma dessas zonas, em qualquer uma. Simplesmente é ao detectar que ela está necessitando de ajuda para poder ela ter o equilíbrio novamente no todo do ecossistema. Então, ó, escolhe-se a área mais degradada, né, para fazer um trabalho de recuperação. Esta zona é itinerante, não é fixa. Ela pode estar inserida dentro de qualquer outra zona, como eu falei anteriormente. Mas vamos pegar uma como exemplo. Por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja uma zona 4, ou uma zona 5, ou 3, não sei, né? Vamos imaginar, vocês estão vendo que tem uma área erosionada. Então, eu tenho que fazer um trabalho para restaurar esta área de forma mais rápida.
É como se por acaso fosse uma ferida do meu corpo, e se eu for deixar que a natureza por si só faça aquela cicatrização, se a ferida for muito grande, vai demorar muito tempo. Então eu termino usando de determinadas formas e estratégias para apressar essa cicatrização. Então é a proposta também dessa zona 6, né? É como cicatrizar isso de uma forma mais ágil, mais rápida, para essa ferida não ficar exposta, contaminando todo o demais resto do corpo. Vocês estão vendo aqui também, ó, áreas degradadas, né? Aqui é com certeza a zona 5, então está precisando de se fazer um trabalho nessas áreas. Olha aqui também, né? E dentro dessas áreas, né, eu estou usando este exemplo da erosão em uma área física, né? Então, vamos ver técnicas de que a gente pode usar de como recuperar aqueles solos naquelas áreas, né? Então, por exemplo, faixas de retenção, né? Que essas faixas de retenção aqui, além de reter a erosão, ela produz biomassa não para o consumo dos animais, lembrar, porque ela foi projetada como uma área de recuperação, quer dizer, eu estou projetando para recuperar aquela área. Se eu vou tirar a biomassa dessa área para colocar em outra, eu vou, mais uma vez, empobrecer esta área, né, que já está tão carente, tão necessitada. Então, lembrar que todas essas plantas que estão aí e as técnicas que estão sendo utilizadas é técnica para poder recuperar essas áreas. Aqui também a gente poderia utilizar essa técnica, né, de recuperação. Não essa área esteja sendo recuperada, mas eu estou dizendo que esta tecnologia de fazer esse terraceamento, esta forma de fazer esse murundum, ou este barreiro comprido para acumular água, é uma forma também de fazer o design hidrológico de parte dessa propriedade que está com aquela área degradada para poder melhorar toda a sua situação hidrológica e facilitar que os micro-organismos possam aparecer, que tenha muita matéria orgânica sendo produzida. Outra técnica, né, como já falei, é a cobertura morta. Vocês estão vendo aí, muita biomassa no solo. Não, para mim, é uma das formas que dizem que tem 3 M's que a gente recupera qualquer área, sabe? O primeiro M é matéria orgânica, o segundo M é micro-organismos e o terceiro M é minerais, né? Então, para poder eu ter disponível minerais, é necessário, às vezes, eu ter muito micro-organismo no solo, porque eles vão solubilizar esses minerais para facilitar que as plantas que vão crescer nesse ambiente possam assimilar esses minerais. E o retorno permanente de matéria orgânica é justamente a forma de alimentar esta vida, para esta vida poder solubilizar, mobilizar minerais, criando um ciclo, um triângulo aí muito harmonioso que faz com que todo esse espaço possa se regenerar da melhor forma possível, né? Tem outros M's, eu gosto de ter mais 3 M's, mas que em outros momentos eu vou puxar isso para vocês entenderem. Mas por enquanto lembrar desses 3 M's, né? M, primeiro M de matéria orgânica, segundo de micro-organismo e terceiro de minerais. E lembrar que esta articulação entre esses 3, em qualquer espaço, que seja num vaso, que seja em 200, 500 hectares, se a gente consegue levar esta lógica, nós poderíamos estar fazendo um trabalho de regeneração, de agricultura regenerativa, inclusive regenerando nosso pensamento, nosso sistema de pensar. Isso daqui, gente, é uma foto muito antiga, muito antiga. Eu estou nela, vocês estão vendo de gorra aqui, ó, nela. Isso daqui era Padre Pedro Aguiar, o padre que foi assassinado há um bocado de ano atrás, que compôs também a equipe do Secapas na época. E isso daqui é uma área em Pesqueira, né? Tião estava nessa mesma época comigo aqui. Tião não está na foto, mas fez parte desse mesmo processo. E esta área hoje é lá no Seminário Cristo Rei, em Pesqueira. E esta área hoje está incrível, recuperada. E a gente estava fazendo justamente valeteamento e um terraço, um pantanal feito de pedras que existia na região. Então, vocês estão vendo que essa área aqui estava toda degradada e é incrível como isso hoje está uma mini florestinha, viu? E aqui Roberto está com uns 20 e poucos anos, já nesta luta
ajudando nesse processo aí. Isso aqui era a entidade na época que era o SECAPAS, que era conhecido como Centro de Capacitação ao Acompanhamento aos Projetos Alternativos da CIPA. Aqui é outra tecnologia que vocês estão vendo também, né, que a gente chama de enleiramento em nível. Então, às vezes, a gente vai recuperar uma área e a gente percebe que, às vezes, a matéria orgânica dela tem muito cheia de espinho, né? Então, se a gente espalhar aquela biomassa em toda a área, talvez possa criar, dificultar trabalhos futuros, né? Então, a gente termina fazendo um enleiramento, porém, esse enleiramento é arrumado em curva de nível, né? Em nível, e a gente começa a plantar entre esses enleiramentos, tentando botar plantas que sejam resistentes e que possam, no primeiro momento, produzir uma biomassa semidura a dura para poder fazer com que essas áreas comecem a entrar em processo de restauração. Então, é por isso que eu digo que é muito interessante e dentro da permacultura não tem essa zona, sou eu que estou propondo essa zona, pelo menos para vocês que estão trabalhando no CERTA e estudando com a gente. Então, estou propondo essa área para esse zoneamento a mais aí para poder a gente recuperar essas áreas. Isso aqui é no CERTA também, no CERTA Glória. Logo que a gente chegou no CERTA, esta área aqui é depois da guarita, onde fica na frente, a área da frente, que você já viu como está muito diferente, né? Então, aqui a gente estava fazendo todo o terraceamento. Aquele terraceamento, esse aqui, ó. Este terraceamento aqui é justamente nessa área do CERTA. Né? Veja que isso aqui hoje está tudo já cheio de planta, né? Eu estou aqui, ó. Eu sou um desses daqui. Eu acho que sou esse daqui, ó, que está com. E era eu que estava dando esta aula aí para a recuperação desta área. Bom, a gente terminou dentro do planejamento energético. Nós terminamos o primeiro âmbito desse planejamento energético, que seria o zoneamento. Nós agora vamos entrar dentro do mesmo princípio, planejamento energético, só que agora a gente vai estudar as energias que vêm de fora da propriedade. Lembrar que o zoneamento é a arrumação das energias internas dentro da propriedade. É por isso que a gente bota a horta tem que ser na zona tal, o pomar tem que ser em tal zona. E isso vai dizer muito a minha rota de trabalho, a minha necessidade daquelas plantas, né, de fazer colheita. Então, eu tento arrumar as energias internas. É como se, por acaso, dentro de casa eu estivesse arrumando, né, que vai ficar a geladeira, o fogão, a cama, a televisão. Entende? Então, essa é a forma interna. Só que agora vem energias de fora da minha propriedade. Quer dizer, energias que transcendem a cerca da minha propriedade. Então, dentro da permacultura, nós chamamos isso de setores, setorização. Então, na setorização, nós vamos estar muito atentos a entender, identificar e marcar dentro da nossa planta, do nosso design que está sendo construído, qual é o lado do sol, o lado do vento frio e o lado do vento frio, o lado do vento que é quente, o lado do barulho, lado dos possíveis incêndios, lado da chuva, lado da poeira, lado do odor, né? Que seja odor bom ou ruim, eu tenho que identificar. Lado da água de escorrimento, qual é o lado, qual é o aspecto que mais escorre água. Lado da maresia, né? Se o carro estiver mais próximo do mar, área de salubridade. Lado dos relâmpagos e raios, você pode olhar que eles são sempre dos mesmos lados. Lado das ondas de rádio e de TV, vamos olhar, observar qual é o lado que as antenas ficam direcionadas. Lado do lixo. Então, quer dizer, quanto mais eu identificar esses setores, esses atributos aí que a gente está tentando identificar, melhor é para o meu design. Porque eu vou poder entender cada vez mais a minha propriedade de uma forma que eu vou poder ver se eu permito que esta energia entre ou que eu possa impedir que essa energia entre em determinadas áreas. Aí você pode dizer, pô, Alberto, e como é que eu vou impedir que o sol entre? Plantas com árvore, ele vai entrar, mas no solo ele não vai bater. Eu montei determinadas zonas, estruturas de estratificação que eu posso ter um domínio da quantidade de luz solar ou de raio solar que vai entrar naquela área, né?
Lado do vento frio, eu posso criar barreiras de vento, quebra-ventos, eu posso criar outros tipos de impedimentos, né? Por exemplo, vou fazer minha casa, eu estou vendo que o lado que vem mais vento frio é do lado sul. Você já pensou se eu botar o meu quarto do lado sul, né? Então talvez eu vou sofrer muito frio, vou passar muito frio. Então eu posso bolar, eu posso desenhar, eu posso arrumar, eu posso planejar da melhor forma possível, desde que eu observe quais são os setores que essas energias estão vindo, porque todas elas são energias, todas que eu frisei aqui são energias, né? E energia, com muita energia, né, a gente vai ver agora. Então, quando a gente vai desenhar, né, a gente pega a planta da propriedade e normalmente a gente desenha isso, tá vendo? Vocês estão vendo que aqui no centro está a zona 0, ó, a zona 0. Depois vem a zona 1, depois vem a zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. E aqui, esse raio que vocês estão vendo aqui é o caminho do Sol, né? O caminho do Sol. Então, dá exemplo. Se é o sol de verão, se é o sol de inverno, se aqui é o vento frio, aqui é um vento mais brando, aqui é o lado de risco de incêndio, calor, ventos oscilantes, sol da tarde. Quer dizer, quanto mais detalhes eu puder identificar no meu design, né, na minha planta, mais fácil fica para mim projetar. Outra forma de desenhar, vocês estão vendo, né? Mas vocês estão vendo que aqui ele está trazendo outras energias que vêm de fora. Outras energias. Por exemplo, forças e fluxos culturais. Quer dizer, tem muita cultura que não é minha, que não é da minha casa, não é da minha região, não é da minha comunidade, mas que termina entrando dentro do meu design, dentro da minha propriedade. Então, eu também posso verificar, né, essas energias e tentar dar uma controlada nela para não entrar com tanta facilidade, né? A gente criar determinados pensamentos ou processos educacionais que possam mostrar para a gente se aquela energia, aquela força cultural, porque do mesmo jeito que tem uma energia cultural boa, também tem energias culturais, tradições que não são muito boas, né? Então a gente tem que ver tudo isso. Desse lado aqui de baixo tem forças e fluxos ecológicos, quer dizer, são as influências do que está no entorno, fora da minha propriedade, que pode vir para dentro. E aqui embaixo também está as forças e os fluxos econômicos, quer dizer, as políticas econômicas do governo, tudo isso pode influenciar dentro do meu design. Então, toda essa arrumação aí, né, nós falamos na permacultura de setorização, né? Então, eu tenho que planejar considerando os setores, né? Então, mais um aqui está aqui a propriedade e aqui está essas energias que podem estar querendo interferir ou ajudar no design que eu estou fazendo, né? Outra forma de desenhar, quer dizer, se vocês botarem na internet como setorização na permacultura, vai aparecer uma infinidade de coisas, de forma de desenhar. O negócio é você entender, marcar, desenhar os lados que essas energias estão vindo e poder tentar arrumar da melhor forma possível. Aqui também é uma forma de desenhar, vocês estão vendo, né? Agora, aqui pegou unicamente a casa, né? A casa e a zona 1. Então, o cara está estudando todas as energias. Ó. O lado do vento, o lado do sol de inverno, o lado do sol de verão, né? Então, tudo está sendo pensado. Do lado da água, quando é que a água escorre, do lado da chuva, tá vendo? Então, tudo isso a gente pode prever antecipadamente para o nosso design. Vocês estão vendo aqui que tem uma chaminé, então tem a fumaça está indo para que lado, né? Então, tudo isso pode um designer, um futuro designer, estar trabalhando para fazer com que essas energias entrem para beneficiar ou eu impeço que elas não entrem ou diminuam a sua ação em determinadas zonas que eu estou projetando. Aqui tem 4 setores, né? Ou de energias muito fortes: solo, fogo, água e ar, né? Que é isso que eu estou dizendo. A gente busca entender isto dentro de tua propriedade.
né? Como é que é isso? Essa energia, fogo, né? Essa energia, tem gente que usa queimada ao redor da tua propriedade, de que lado ela vem? Né? Qual é o lado da tua propriedade, qual é a vegetação dentro da tua propriedade, onde tem mais facilidade de incineração, de pegar fogo, né? Que seja muito fácil de incendiar. Né? Qual é o lado da água, qual é o lado que vem mais água, qual é o lado que chove mais, qual é o declive, qual é o formato da tua propriedade. Daí, a escala de permanência vem nos ajudar a entender, porque ela vem projetar cada camada daquela de uma forma que eu vejo quais são as que eu posso modificar e quais são as que eu tenho pouca interferência nela. Mas eu preciso conhecer antecipadamente para não ser pego de surpresa depois que eu projeto, depois que já está implantado e essa energia começar a chegar e eu dizer, por que está acontecendo isso? Não, porque essa energia só acontece em tal estação do ano. Mas, poxa, você não está projetando? Então, era para eu prever isso antecipadamente. É por isso que o Bill Morrison dizia que para poder o cara fazer um bom design, a gente teria pelo menos visitar um ano a propriedade, né? Que era para poder conhecer todas as estações do ano, né? Ver as dificuldades econômicas, ver as dificuldades climáticas, as dificuldades de produção de alimento em determinado mês do ano, outro tem mais fartura, outro tem menos, para poder entender esta lógica, para poder projetar da melhor forma possível. É claro que a gente sabe que ninguém consegue ter uma projeção tal qual um ecossistema natural. Mas quanto mais próximo eu chegar, quanto mais eu ter entendimento sobre estas energias que estão contidas naquele espaço, melhor é. Né? É por isso que também na zona -1 e na zona 0, a gente também trabalha com Feng Shui, a gente pode trabalhar também na área da zona 1, 2, 3, 4 e 5, com as energias prânicas, trabalhar com os seres elementais, né? Que eu estou tentando me aprofundar cada vez mais isso para poder entender a riqueza dessas energias que estão dentro da propriedade, que às vezes são desapercebidas por a gente, e elas estão presentes, e elas poderiam contribuir muito no design e na sustentabilidade dos seres que estão vivendo naquele espaço. Quando compreendermos e apreciarmos as funções e o poder dessas energias naturais, poderemos projetar ecossistemas muito mais sustentáveis. Isso já vem afirmando, né? E isso me encanta muito, sabe? Me encanta demais, juro a vocês. É por isso, mais uma vez, é por isso que eu digo às vezes, eu sou mais apaixonado pelo design, pela projeção, pela arrumação, do que pela própria a operacionalização da tecnologia, de saber fazer o biogestor, de fazer aquilo outro. Né? Porque, com certeza, o fazer a tecnologia está mais fácil de eu alcançar com muito mais facilidade. Às vezes, com um toque na internet, né? No YouTube da vida, eu posso ver uma pessoa ensinando passo a passo de fazer determinada tecnologia. Agora, quando eu busco na internet como planejar uma propriedade com essas nuances todas, com essas dimensões todas, eu não encontro muita coisa. Né? Então, eu acho que o grande lance nessa disciplina de permacultura, que eu estou ministrando a vocês, e vai até o final do curso, é tentar fazer com que vocês entendam e possam se tornar cada vez mais design de agroecossistemas. Né? Saber projetar agroecossistemas de forma regenerativa, que regenere a paisagem, regenere o solo, regenere a vida, regenere tudo. Né? Ontem eu tive que ir no Certa Glória para fazer uma filmagem para um grupo de egressos que estão fazendo uma matéria para a Prefeitura de Paulista, junto com o CNPq, e eles me chamaram um pouco para trabalhar, apresentar a ideia dos sistemas agroflorestais, não só o do hortaliça, mas eu tentei apresentar os sistemas agroflorestais como um todo. O Certa, para mim, é um todo design de um sistema agroflorestal. Porém, tem áreas que estão com determinadas carro-chefe, com determinadas eloquência de determinados produtos. Né? Aí, quando eu estava falando isso, eu falei que para poder a gente projetar também, a gente precisava entender aquelas 5 seguranças, né? A segurança hídrica, a segurança energética, a segurança habitacional. E quando eu fui explicando isso,
não era para os alunos, era para o vídeo que estava sendo gravado. Aí teve uma menina que é uma pessoa que estava facilitando a entrevista, quer dizer, ela que fazia pergunta para mim, para poder eu responder. Aí veio aquela pergunta assim: mas o senhor falou em segurança habitacional. E nesse SAF aqui, que a gente estava justamente naquela hora no SAF Hortaliça, onde é que está essa segurança habitacional? Eu digo, está na sua frente. Como? Eu digo, primeiro, quem são os primeiros seres que têm mais importância aqui dentro não são as plantas, são os micro-organismos. Então, esses micro-organismos precisam de uma casa. Onde é a casa? O solo. Então, esse solo tem que ser um hotel 5 estrelas para eles, né? Ele tem que encontrar comida, ele tem que ter conforto térmico, ele tem que ter temperatura, ele tem que ter, quer dizer, tudo ao seu inteiro dispor, que é para poder eles, quanto mais bem hospedado, mais outros vão querer se hospedar, e fazendo com que toda aquela hospedagem termine na sua reprodução, na sua vida, na sua vivência naquele espaço, possa produzir ou solubilizar ou mobilizar minerais para que os outros seres que com esse espaço que são as árvores, tudo, possam viver. Aí ficou mais claro o entendimento do que é a segurança habitacional, porque muita gente, quando fala em habitação, está sempre pensando ou nos animais superiores, né, como o ser humano e os animais mesmos, vaca, cabra e assim sucessivamente, e não esquecem que também esses microseres, essa microvida, a micro, a meso e a macro, né, no solo, também precisam ter habitações, né, e habitações da melhor forma possível. Olha o poder de uma planta, né? O poder de uma planta, né? A força dela, da natureza. Então, são energias, ó. Então, esses raios são tudo energia, é uma descarga de energia incrível, né? Claro que a gente não vai ter muito controle sobre essa, mas se eu souber que nessa área cai muito raio, é lógico que eu vou ter que pensar uma forma de projetar, de indicar para a pessoa que vai morar naquela área ter um para-raio, né? Entende? Quer dizer, se eu não consigo entender isso, se eu não detecto isso anteriormente, eu posso pecar neste design num setor desse, que às vezes é tão importante em determinadas áreas, sabendo que o Brasil é um dos países que mais cai raio, né? Então a gente tem que estar muito alerta para isso. Olha aí que lindo, né? Essas descargas de energia que às vezes assusta também, né? Olha o poder do vento aí, né? Um furacão, um tufão desse aí, imagina que ele consegue arrancar tudo, casa, derrubar casa, subir, levantar carro, tudo. Quer dizer, é uma força muito grande, né? Então, são forças, são energias que estão presentes na natureza que eu tenho que pensar nelas, como melhor utilizar essas energias. Não é que eu vou trazer um furacão para dentro de casa, né, gente? Mas eu estou falando da força do vento, o que o vento tem de força e o que eu posso fazer com que ele possa beneficiar no meu design, né? Tanto para ventilar como para mover, quer dizer, para ventilar, para refrescar o ambiente, para secar. Então, eu tenho que trabalhar com essas energias. Olha aí o tufão, veja como é que a casa está acontecendo com ela. E a força da água, né? Imagina uma onda dessa, o poder energético que ela tem, né? Então, se o homem começa a detectar, quando tu tem um riacho e tu vê que esse riacho tem certa correnteza, quer dizer, está passando um fluxo de energia, é como se fosse um fio, está passando tanta energia lá e tu ainda não conseguiu ver esta energia. A única coisa que tu está tirando de lá de dentro é a água, mas tu não está vendo a força que esta água tem. Então, como aproveitar dentro do meu design a força desta água, né? Como é que eu projeto isso? Então, é preciso a gente, como design, ter uma visibilidade muito aguçada dessas coisas. E a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a andar dentro das propriedades e começa a ser mais observador, mais detalhista. E ou com o smart ou com uma cadernetinha, está anotando coisas que você vem percebendo, que teu olho está mostrando, que a tua sensibilidade naquele momento está sendo aguçada, que te chama a atenção naquele detalhe.
Olha aí a energia da água, né? Olha outra foto mostrando. Mas olha, quando o homem já detectou que a força das marés, a força da água, a força da correnteza interna, que ele sabe que existe, olha o que eles já criaram. Já criaram determinados moinhos, né? Não é moinho, ventiladores, eu não sei como é o nome disso, uma turbina, não sei, mas vocês vejam que está sendo utilizada justamente essas correntes marítimas, né, desses espaços para poder gerar energia. Está aqui, ó, o movimento das ondas pressiona o ar que move a turbina. Está vendo aqui uma turbina, ó. A água entra aqui dentro, entra, e quando passa aqui, isso entra dentro desse espaço aqui, vocês estão vendo, né? Ó. Entra aqui dentro com a força da onda, então essa turbina moe. Quando ela moe, gera energia. Né? E o bom é que ela gera energia tanto subindo como descendo. Né? Então, a água, quando preenche esse espaço, esta turbina ela gira para cá, gerando energia. E quando a água vai voltar, ela também gira ao contrário. Né? Então, gira energia dos dois lados. Então, isto é poder de observação. Né? Aí, ó, é uma figura desenhada, né? Mas isso já existe, viu, gente? Então, vê aí, ó. É o que eu estava dizendo anteriormente. Olha esse riacho aí. Olhe esta energia que tá indo embora e eu não estou aproveitando absolutamente em nada. E por incrível que pareça, essa energia em determinados momentos de determinada estação, essa energia aqui leva muito outras energias que eu tenho dentro da minha propriedade. Por exemplo, o solo, né? A energia que tem dentro do solo. Por que eu digo energia que está dentro do solo? Porque a energia que está no solo é que faz ele produzir. Quando o solo está ficando fraco, até o nome está dizendo, a gente fica fraco, a gente perde energia. Então, este riacho aí é uma fonte de energia inesgotável. Às vezes de inverno a verão. E eu não projetei nada para saber o que eu posso fazer com essa energia. E não só com a água. Né? Eu quero fazer com a água e com a energia que esta água está produzindo. Eu espero que eu esteja sendo bem claro, né? Olha aí. E principalmente, vocês estão vendo aqui essa parte mais larga do rio. A energia aqui tem uma força. Aqui ela já tem outra, pode até triplicar aqui, como reduzir o espaço. Então veja que a natureza tem muita coisa para nos ensinar. O problema é que o olho da gente foi aculturado de uma forma para absorver energia, para absorver a natureza como um espaço só para eu tirar e nunca para eu entender e poder aproveitar essa energia da melhor forma possível, sem degradar, sem destruir o espaço. Né? Olha aí, a água foi desviada de um riacho desse e montou-se aqui um gerador de energia, né? Ou uma roda d'água que vai bater um carneiro hidráulico, que é esse aqui, né? Um carneiro que termina bobando água para as partes mais altas da propriedade. Aqui é um gerador de energia, também com desvio de água, né? Então, vem o que fazer com essas energias? Direcionamos ou bloqueamos sua entrada na nossa propriedade? Né? Ou se ela estiver dentro, eu uso ou não uso? Então, tudo isso a gente tem que pensar no design. Como saber aproveitar dessa energia? Né? Às vezes a gente nunca se perguntou, acha que às vezes um catavetozinho desse, né? Essas coisas aqui, esse brinquedo, a gente chama de brinquedo, né, para muita gente, né? Mas isso aqui é um mostrador para mim de que lado está vendo o vento, se é do lado sul, se é do lado oeste. Quer dizer, isto está me mostrando determinados fluxos de energia que passam em determinado momento que eu poderia estar direcionando essa energia para o meu uso. Veja que no Certa Glória nós botamos um equipamento desse lá dentro, né, perto da casinha. Olha aí, também mostrando o lado de vento. Né? Você veja que a criança vai terminar virando para um lado e para outro, ele já percebe de que lado está vindo o vento e a gente poderia direcionar esse vento para determinadas atividades, né, mecânicas ou outras tantas dentro da nossa propriedade. O vento
é bom saber, né, que quem seca mais é o vento e não o sol, né? Então, para você ver a potência dessa energia que às vezes é desperdiçada. Isso aqui é no meu quarto, né, mostrando a entrada dessa energia eólica dentro da minha casa e criando um clima, né, um clima muito mais gostoso dentro do meu quarto, um conforto térmico, e eu controlo, como no outras fotos já mostrei, com a janela, se eu quero que entre mais, que entre menos, ou direciono ele para cima da cama ou para outro espaço, né? Veja que os carros antigos, que não tinham ar-condicionado, eles tinham quebra-vento. Olha aqui, ó. Este quebra-vento direcionava uma certa quantidade de vento para dentro do veículo para criar conforto térmico, né? Aí veja que a tecnologia tirou isso, né? Criou o ar-condicionado, e isso aqui foi praticamente tirado do design dos carros, né? E era uma coisa tão útil, né? Então imagine uma janela dentro de uma casa, se eu sei que aquele lado é do vento, eu posso projetar uma janela com essa ideia, com esse design. Não é o formato, o design que eu digo é a estrutura mecânica de como isso, né, abre, fecha, mais, menos. Então eu poderia ter muito mais controle interno de ventilação dentro dos espaços. Aqui está uma Kombi também, né? Isso aqui também é um quebra-vento, é bem grande, porque como o carro é maior, então, além de entrar vento por aqui, mas você veja que o vento aqui passa direto, né? Mas quando eu abro isso daqui, a quantidade de vento é direcionado para dentro da Kombi. É uma energia também, né? O cheiro ou o mau cheiro, né? É interessante isso. Mas é claro que o mau cheiro a gente não quer utilizar, a gente sempre quer usar o cheiro melhor, né? Mas eu posso impedir ou diminuir, né, essa entrada. Você está vendo que aqui os urubus estão mostrando que tem alguma carniça por aqui por perto. Ou, por exemplo, eu trabalhei numa granja que tinha um fosso de putrefação, né, onde as aves que morriam eram colocadas ali dentro, e toda vez que abria aquele dali, o odor saía, né, e juntava muito urubu por perto, porque eles eram atraídos pelo cheiro da carniça, né, embora que ele não tinha acesso. E outra, esse cheiro saía em um determinado momento. Mas sempre quando a gente ia tentar projetar outro fosso de putrefação, a gente sempre tinha que olhar essas forças do vento, né, de que lado vem o vento, onde é que a gente vai botar, para nem prejudicar o espaço que a gente estava trabalhando e nem as casas que estão na outra propriedade, que estão por perto. Então, isso é muito interessante para você ver como esse tipo de energia também é bom que a gente esteja muito atento no design. E vem também a força do vento mostrando aí, né? Duas forças aí juntas, três, né? A força do homem, a força do vento e a força da água, né? Então, você está vendo que as velas também são formas de poder aproveitar o quanto melhor essa energia. Para vocês perceberem, gente, o quanto um design tem que ser observador, né? Ele não precisa ser falador, mas ele precisa ser um bom observador. Bom observador. Porque a tarefa dele maior é projetar aquilo no papel, né? É entender esta lógica do ecossistema, do agroecossistema que ele está montando e das energias que vêm de fora, as que estão dentro, e como captar mais energia para o sistema, né? Captar e armazenar, que nós vamos ver outros princípios mais na frente. Olha aqui, ó, casas que foram projetadas para captação do vento, né? Na beira da praia, veja, isso daqui tem uma inclinação, ó, abrindo, então o vento bate aqui e é direcionado para dentro, né? Então tudo isso já são designs que vão tentando cada vez mais por entender esta energia chamada vento, projetam para fazer com que facilite o conforto térmico de determinadas áreas. E vocês vê também como é que a gente pode perceber numa propriedade, né, o lado que vem o vento, até o formato das plantas, né? As plantas terminam às vezes envergando, dependendo da intensidade de vento, da corrente de vento que vem daquele lado, elas se entortam.
E vocês vão perceber que normalmente do lado do vento não vai ter muitas folhas. Sempre as folhas estão do lado contrário. Então você, na tua andada dentro de uma propriedade, bate teu olho nessas árvores maiores, e tu vai perceber. Agora, claro que não seria uma árvore só como está aqui, porque essa árvore está num canto muito alto, né? Mas pense dentro da tua propriedade, tu vai observar, tem vários jeitos de tu detectar do lado que vem o vento, a brisa, né? E se o vento é muito forte ou não. Se o vento é muito forte, tu vai perceber esse formato da planta pendendo para um lado a favor do vento, né? Olha aqui. Olhe, veja que este tronco aqui, como deu essa guinada, né? E está sempre se projetando para o lado de cá. Então, veja que aqui está quase reto, né? E aqui você está vendo que tem um formato mais de impulsação vindo para esse lado. Então, significa que deve ter alguma corrente de ar aqui, né? Que talvez possa ser quente ou fria, eu tenho que descobrir. Entende? Este é o poder do design permacultural que trabalha com agroecossistema. É por isso que, quando eu conheci a permacultura, eu me apaixonei. E agora, quando eu conheci também essa escala de permanência da linha-chave, quando eu junto essas duas ferramentas, essas duas abordagens, gente, me dá uma visibilidade, um entendimento muito maior e tridimensional de um ecossistema, de um agroecossistema e de uma propriedade que ainda não tenha muita coisa, que eu vou projetar ela. Então, isso me deu um avanço medonho profissionalmente e facilitou muito meus designs agora, porque fica muito mais claro a compreensão quando eu vou projetar. Está aí mostrando mais uma vez, né, o poder do vento. Mais uma foto, outra. E veja, se eu sei que o vento vem de uma determinada posição, como eu disse a vocês, eu posso fazer com que esta energia trabalhe em prol do meu sistema. Isso aqui é em Bimirim, né, lá no certo de Bimirim. Claro que isso aqui é uma foto bem antiga, já não está mais de jeito, está muito mais verdejante esses espaços, né? Tá muito mais integrativos, muito mais bonitos do que neste momento aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um catavento, né? Que está girando também a água aqui, tirando água, botando para cá. Quer dizer, a gente descobriu que existe uma corrente de vento aqui e teria que aproveitar essa energia. Então, como aproveitar essa energia em prol do sistema, né? Isso também é lá. Outro catavento que o professor Pardal, chamado Sebastião Alves, né, com outros estudantes curiosos também montaram, né, e botaram até para acender uma lâmpada aqui, ó, né, quando o catavento moe, gera energia que termina acendendo esta lâmpada aí. E você vê que hoje a energia eólica, né, as empresas já se tecnificaram muito, já evoluíram em termos de conhecimento sobre fazer essas torres de captação do vento para a produção de energia, né? Do mesmo jeito que tem cataventos projetados para uma grande quantidade de energia gerada, também já existe disponível no mercado bem menores geradores desta energia, também eólico, muito mais barato, que a gente também poderia se apropriar deles, não para copiar, mas às vezes até para comprar mesmo, porque é uma tecnologia que já foi mexida, já avançou, já existe pronta e ainda me dá uma garantia, né? Não é dizendo que eu não possa fazer uma alternativa, né? Se eu não tenho recurso, eu crio uma alternativa. Mas se ela já existe pronta e hoje existe tanta facilidade, às vezes, para a gente ter acesso a essas tecnologias, então, por que não, né? Até determinados créditos dentro do Banco do Brasil facilita esse processo. E aqui também a energia do Sol, né? A energia do Sol entrando nos espaços, né? Então, eu permito que essa energia entre ou não? Então, você está vendo aí que está entrando o Sol pela janela, esse raio de Sol, né? E esse raio do Sol, ele exerce funções incríveis dentro de um espaço desse, né? Desde até a desinfecção, né? Esquenta, mata determinados seres, clareia, esquenta.
Quer dizer, uma infinidade de que uma única energia pode proporcionar dentro de um espaço quando este espaço e esta energia são bem projetadas. Está aí, né? Uma janela virada para vários tipos de energia e o sol entra por ela aí para poder melhorar a estadia das pessoas que estão nesse ambiente. Aí existe também telhas de vidro, né? Telhas de vidro que a gente poderia também utilizar para facilitar a entrada desta energia em determinados ambientes, né? Para eu não ter que estar o tempo inteiro gastando energia elétrica, né? Então, isso também me encanta muito e eu acho que cria todo uma minimização do uso de energia paga e utilizar energias que estão na minha propriedade, estão dadas a mim e eu não estou sabendo aproveitá-la, né, da melhor forma possível e desenhar com ela, né, desenhar com ela. Veja que até nos carros, hoje eu não vejo muito mais, né, mas antigamente muitos carros tinham teto solar, né? Claro que ainda tem hoje, viu, gente? Eu sei que é um carro muito moderno e tem teto solar. Para que esse teto solar? Só é por boniteza? Não. Existe toda uma função, né, de claridade, de troca de temperatura, de tudo, né? Eu acho... Aí, veja, as empresas usam essa tecnologia e a gente tem, às vezes, tanto sol, né, nas nossas propriedades e a gente vai entrar num quarto, tem que acender a lâmpada, né? Então, não bate, sabe? Não bate determinadas jeito de a gente e comportamento, porque a gente ainda, é por isso que eu digo, a gente precisa ser eco-alfabetizados, entende? Eco-alfabetizado, a gente ainda está engatinhando em termos de entender mais os processos da natureza. E vem também essa energia, né? Olha para aí, um paredão desse, imagina a quantidade de som, de barulho, de música boa que pode sair de um negócio desse, né? Aqui na minha rua, eu tenho uns 2 vizinhos, né? De primeiro era um, agora é 2, né? Que quando dá sábado de manhã e às vezes até na sexta-feira de tardezinha, ele faz questão de botar a caixa de som do lado de fora e, quer dizer, ele não quer ouvir música, ele quer que ele escute a rua todinha, né? E além de não ser bom, né? Além de não ser bom, acho que o tipo de música que ele gosta não bate muito com o meu gosto e eu acho que de vários outros vizinhos, mas muita gente nunca teve coragem de ir lá e conversar com ele. Eu já fui uma vez, né? Já ele estava do lado de fora ouvindo música, com esse som todinho nessa altura, e eu apareci na janela aqui da minha sacada e ele me viu, né? Aí ele me chamou para tomar uma. Eu digo, vou lá, desci, fui lá tomar uma, mas na minha tomar uma terminei puxando o papo do som alto, do estilo de música, entendeu? E ele deu uma melhorada. Ele baixa mais o som. Agora, quando ele não vê eu aparecer, ele bota o som lá em cima. Quando eu boto a cara na sacada, ele olha para mim e diz que vai baixar, né? Mas veja, isso é um tipo de energia que em determinado momento polui, né? Polui e incomoda. E também tem o barulho, por exemplo, olha, uma estrada dessa que passa carro permanentemente e o vento está levando para dentro da casa, o som para o lado da casa, imagine o barulho, né, que essas casas, que essas pessoas não são obrigadas a passar, né? E veja que, por exemplo, até aquelas torres eólicas, eu visitei a casa de alguns egressos do CERTA, em Caetés, que de lado da casa, assim, um pouco mais distante, tem essas torres, né? E é incrível como o barulho incomoda. O barulho, né? Então, como é que se proteger disso? O que é que a gente tem que fazer? Como é que eu impeço que essa energia, se eu não impeço dela totalmente, mas como é que eu diminuo, né? Como é que eu diminuo, né? Olha a criança aí botando aí, quer dizer, ele criou rapidamente um jeito de impedir que aquela energia entre, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, como é que a gente faz? Se a cabecinha dele aí fosse a casa da gente, como é que a gente impede que essa energia entre? E a outra energia é o fogo, né? O fogo também é uma energia que acontece
às vezes inesperada, um raio, alguém passou com uma bitoca de cigarro, jogou e pegou fogo, né? Às vezes a vegetação está tão seca, né, que virou uma coisa muito inflamável, quer dizer que com qualquer isqueiro ou qualquer isca, quer dizer, fogo, centelha, aquilo pode incendiar, né? Veja que aqui em Caruaru, minha companheira, um dia desse eu estava na cidade e ela me ligou, né? Estava resolvendo uma coisa, ela me ligou, Roberto, o álcool gel está onde? Eu digo, dentro do carro, saia daí imediatamente para tirar o álcool. Eu digo, por quê? Ela disse, porque teve quase um incêndio aqui em Caruaru de uma pessoa que deixou este álcool, né? O álcool gel, tem um gel e tem um outro, né? Imagina que todos os dois têm uma concentração alcoólica muito alta, então são facilmente, eles incineram, pegam fogo com facilidade. E dentro de um carro com vidro fechado, uma temperatura alta, é uma centelha na certa, né? É um convite para um incêndio. E vem também aquela energia boa e tem também o bisbilhoteiro, né? Conhece o bisbilhoteiro, né? Então, aquele que tu chegou em casa tarde, a pessoa abre a janela para olhar quem foi, né? Então, quer dizer, tira a tua privacidade. Então, aqui a gente está mostrando que pode também, esse tipo de energia, a gente também pode evitar, ou vento, ou também criar privacidade nos espaços que a gente quer privacidade. Então, a gente pode também, no design, também pode fazer isso. Porém, essa pessoa vai ter que interagir muito com a família para descobrir essas necessidades da família, né? Então, é por isso que o Bill Morris dizia, é um ano, pelo menos, para a gente poder fazer um bom design. Está aqui, né, um quebra-vento feito com papoula, né? Tem crote também, tem papoula. Além de ser bonito, produz biomassa e, além de cria essa privacidade aí, né? Facilitando esse processo que a gente, de design que a gente quer, sem ter que comprar materiais, né? É tentar utilizar os recursos da própria natureza, né? Tantas energias, como também os recursos para impedir que essa energia, eu encontro também tudo nessa natureza. Alguns dos fatores que podem ser rascunhados em nosso diagrama, no nosso design, são setor do perigo de fogo, como eu já mostrei, né? Ventos frios e danosos, ventos quentes, com pó ou sal, né? Ângulos do sol para o verão e inverno, reflexão a partir de açudes e áreas sujeitas a enchentes e inundações, né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa estar levando em conta. E posicionamos espécies de plantas e estruturas apropriadas a cada setor. Então, bloquear ou diminuir a energia que entra em uma vista distante, né? Canalizá-la para usos especiais, abrir o setor a essa energia, permitindo, por exemplo, maior luz do sol. E assim a gente vai posicionando e vai arrumando esses espaços e essas necessidades que vão ser ditas pela própria família, né? A regra básica é a de, primeiramente, desenvolver a área mais próximas, assumir o controle dela e só então expandir a partir das bordas para as outras áreas. Quer dizer, a primeira zona que eu tenho que ter uma gestão maior, um domínio maior sobre ela, é a zona 0, né? Depois vem a zona 1, 2, quer dizer, se eu começo a ter um domínio nem comecei a dominar ainda a zona 0 ou a zona 1 e já quero mexer na 5 ou na 3, quer dizer, para poder você entender o sistema, como ele vai agir, né? Essa sistemática, as conexões, os processos a função de um, né, pode ajudar outro, o desperdício de um pode ajudar outro. Então, essa interação, essa integração circular e constante, eu tenho que entender que eu tenho que ir aprendendo lentamente. Não dá para o cara chegar, comprar uma propriedade, contratar um design e vem cá e instala. Quer dizer, pode até fazer isso, né? O cara pode contratar eu ou vocês, qualquer um de vocês, e lá vocês projetam tudo, o cara monta, você deixa pronto, ele paga pelo seu serviço, pela montagem que você fez, mas o problema é, será que as pessoas que vão morar naquele espaço
Será como é que está a zona menos 1 dessas pessoas? Será que essas pessoas já internalizaram, né, o porquê daquilo tudo? Como é o funcionamento daquilo tudo? A importância do funcionamento daquilo tudo, né? Então, isso é bom a gente pensar muito para não dar o salto, o passo maior do que as pernas, né? Como diz o ditado. Então, para ir fechando nessa parte aqui, para relembrar as regras básicas da conservação de energia. Olha, posicione cada elemento, planta, animal ou estrutura, de forma que ela execute no mínimo 2 ou mais funções. Vocês lembram disso, né? Outra, cada função importante, captação de água, proteção do fogo, é servida de 2 ou mais formas, né? Fora as outras, né? Elementos são posicionados de acordo com a intensidade de uso nas zonas, o controle de energia externa, como são os setores, e o fluxo eficiente de energia na inclinação, que eu vou ainda falar daqui a pouco. Então, vamos daqui a pouco, não é agora, né? Então, dentro do planejamento energético, são 3 âmbitos que a gente trabalha, né? Então, eu trabalho o zoneamento, eu trabalho a setorização e agora eu vou trabalhar a inclinação ou o declive, como queira chamar, né? Porque também é uma forma que facilita o fluxo de energia. Então, vem a perguntinha, né? Em que as elevações podem nos ajudar nas tarefas dentro da propriedade? Será que uma propriedade feito essa, olha o tamanho da casa aqui e veja a topografia do terreno, né? Então, vocês estão vendo que é muito íngreme. Querendo espirrar. Um minuto. Desculpa. Então, esse declive que provocam também fluxo de energias, e o interessante é que vai provocar fluxo de energia descendo, né? Ou subindo, depende se tiver um vale por aqui, também vai subir a energia. Então, será que essas inclinações podem me ajudar também no meu design? Quando eu trabalhei com vocês a escala de permanência, eu falei muito que a segunda camada que a gente tem que ser muito observador é em relação à topografia, ao relevo, ao formato de tua terra, né? Onde é que tem que estar o VEG, onde é que tem cumieira, onde é que tem ombreira, onde é que tem... Quer dizer, tudo isso tem que ser pensado também. É por isso que eu estou dizendo, veja que a tarefa de um design é muito ampla, é muito ampla. O cara tem que ter uma visão, o máximo do todo. Claro que eu sei que é complicado ver o todo, entender o todo, mas quanto mais informação eu tenha sobre água, planta, clima e solo, mais eu consigo desenhar melhor. Né? Mais eu consigo desenhar melhor. Olha aí a energia descendo. Ó, né? Veja, o cara está gastando energia danado para subir, mas a energia, quando desce de uma velocidade incrível. Né? Então, como aproveitar essas energias da melhor forma possível? Numa paisagem dessa alta, cheia de pedra, né? Aí a gente começa a se perguntar, né? Quais são as energias que estão presentes nessa área, que já existe nessa área, né? Por exemplo, será que uma pedra dessa tem energia? Tem muita energia. Veja que ela tem tanta energia que, além dos minerais que compõem ela, veja que quando o sol bate nela, ela passa muito tempo acumulando temperatura. Então, isso é acúmulo de energia. Então, como aproveitar essa energia? Será que tem forma de eu captar essa energia e utilizá-la da melhor forma possível dentro do meu design? Será que essa topografia me ajuda a desenhar? Eu poder, não é tirar vantagem, mas desenhar de uma forma muito mais harmônica com esse design, com essa formação aí de topográfica? Será que essa vegetação aqui, para poder plantar, eu vou ter que queimar, derrubar isso aqui, queimar e perder aquela energia todinha que estava armazenada na planta e agora eu vou perder calor, porque quando queimar vou perder energia e eu vou transformar toda essa biomassa que tinha os minerais armazenados, que eu poderia trabalhar com ela, devolvendo para o solo lentamente, fazendo poda, devolvendo biomassa para o solo, mas não. Eu cheguei, tirei tudo, queimei tudo e botei de uma vez só vários quilos de cinza, que é um mineral riquíssimo, né? Porque está dentro a maioria dos minerais
que as plantas tiraram, mas agora eu ofereci de uma única vez, e o que é que vai acontecer? A chuva vai vir, a força da chuva vai vir, e mais uma área dessa vai carregar tudo, vai levar para outro canto. Então, eu tenho, gente, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo, internaliza isso e pensa que dentro de qualquer espaço tem muita energia, né? Então, tenta identificar quais são as energias que tem lá. Depois, tenta identificar quais são as energias que vêm de fora. E depois, eu tento identificar na arrumação dentro da tua casa, dentro da propriedade, como é que tu arruma para gastar menos energia, para tu ter mais tempo livre, para poder ler um livro, descansar e ter uma qualidade de vida melhor do que o tempo inteiro tu é trabalho. Quer dizer, tu não conseguiu ainda arrumar uma forma para tu gastar menos energia, ter muito mais fácil a oferta, porque tu desenhou, a tua qualidade de vida vai ser melhor. Beleza? Então, olha também, numa área dessa, topográfica dessa, né? Quer dizer, se eu não souber entender este design, dessa topografia, e não souber controlar, por exemplo, o fluxo de água, depois que eu tirei esta mata, ó, o cara tinha uma mata aqui, tinha outra aqui, ele tirou o meio. Se eu não souber como lidar com esse design aqui, a energia chamada erosão vai acabar com a maior parte daí. Então, imagina que esta energia ela está guardada, mas quando a água bate, esta água vem fazendo erosão e dentro dessa água tem um potencial energético incrível de destruição ou não. Depende da forma que eu projetei para ela poder lidar. A natureza encontrou uma forma muito rápida, quer dizer, montou a mata, montou uma estrutura vegetal acima e no solo, coberto tudo com matéria orgânica, com biomassa. Esta biomassa, ao se decompor, né, dependendo da biomassa dura, vai formar os grumos, quer dizer, o solo vai ficar fofo. Então, quer dizer, a natureza consegue entender que quando chove no espaço desse, ela montou o esquema aqui, choveu, quebrou a força do pingo da chuva, porque ele vinha com muita velocidade, mas bateu nas folhas, bate num galho, bate no outro, e o pingo não bate diretamente no solo. Então, já matou parte da energia que esta água vinha. Bateu na folha, bateu numa galha, vai escorrendo, chegou no solo. No solo não está descoberto, o solo está feito uma esponja. Então, absorve esta água que vai gerar as nascentes, que agora a nascente não sai com erosão, a nascente sai bem, um fluido bem suave, que a gente pode direcionar esta água para o nosso uso. Mas quando o homem mexeu nessa estrutura e quer montar a dele, mas por ele não observar como é que a natureza fez aqui, ele quer fazer do jeito dele, e as energias aqui terminam sendo contrárias ao que ele está fazendo. Então, é isso que eu estou dizendo, né? O nosso olhar, né? Esse olhar mais cativante, mais harmonioso, mais detalhista, né? De entender essas energias, né? Se eu consigo entender isso, eu posso harmonizar, eu posso trabalhar melhor essas energias. Veja que aqui, ó, o cara fez uma casa embaixo, é um desenho, uma figura, mas só é ilustrativa, mas dá para entender, né? Se esse cara fizesse essa casa aqui no alto, talvez ele não aproveitasse a topografia para poder encher a caixa d'água dele, tá vendo? Então, ó, tem um barreiro aqui, esse barreiro sangra para esse, sangra para esse, sangra para esse, e tem um cano que pode encher essa caixa, né? Que daqui agora vai abastecer a casa. Então, veja que nós, designers, podemos projetar isso da melhor forma possível. Lembra na escala de permanência, quando eu mostrei para vocês que o melhor ponto para armazenar água no primeiro momento é na parte mais alta. Quanto mais alto eu armazeno água, mais eu tenho a força dela descendo por gravidade e eu posso ter um controle sobre ela. Então, tá aqui, ó, açudes feitos na parte mais alta, né? Para vocês entenderem. Olha, esse açude está numa parte bem alta e está vendo aqui agora ele tem um escoamento aqui de lado, né? Que ele já encheu, então ele agora vai para outro barreiro mais embaixo. Aqui do mesmo jeito, né? Mostrando esse fluxo de água da parte mais alta para a parte mais baixa e aumentando a capacidade de armazenamento hídrico, aumentando a segurança hídrica da propriedade
E quando isso é mais bem distribuído, quanto mais bem distribuído for, mais vai fazer o papel que o sangue faz no nosso corpo. Quer dizer, em qualquer canto que eu furar, sai sangue, né? Não é que eu vá furar aqui, vai sair água, mas eu preciso distribuir melhor a água para poder ter mais umidade em todos os espaços. Né? E já existe tecnologia que facilita esse processo, que é justamente o planejamento, né, da linha-chave, o key point, o key line e curva de nível. Aqui está outra cena mostrando, né? Vocês estão vendo aqui o design. Aqui tem os pontos, os key point. Para quem não assistiu essa aula depois vai entender. Então, vocês estão vendo que aqui está o armazenamento de água desde a parte mais alta à parte mais baixa. E vocês estão vendo que está existindo aí uma forma de distribuir esta água de uma forma reticulada, quer dizer, que melhora a distribuição dela dentro da propriedade. Não sei por que agora parou. Outra imagem, tentando mostrar também esse papel. O que foi isso? Deixa eu fechar isso aqui, gente, que eu acho que eu devo ter clicado em algum canto aí. Deixa eu voltar ainda para a apresentação. Eu acho que eu cliquei em algum canto aí. O que é isso aqui? Desativar. Compartilhar. Veja aí também outra imagem, né? Mostrando também na parte mais alta armazenamento de água. Outra foto. E aqui está uma tentativa que a permacultura usa de sistematização dessa água, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, zona 1. Zona 1. Então, na zona 1, para eu ter o melhor controle sobre essa água, eu tenho que pensar em quebra-vento, irrigação, chuva, águas usadas, né? Sanitário compostável e piscina natural. Aí vem para a zona 2. Zona 2, 3 e 4. Pensar na declividade, como eu vou trabalhar a declividade, infiltração, armazenamento e aquicultura. E na zona 5, aprender com a natureza, né? Proteção de nascentes. Então, essa sistematização, a gente vai ter que responder, né? Por quê? Tem pouca água doce? Tem ameaças? É função do ser humano como massacista de Gaia? Quer dizer, é um planejamentozinho, esse é muito simples, né? Mas o que eu venho trazendo para vocês é muito mais profundo. Bom, este daí, gente, foi esse princípio de planejamento energético eficiente, né? Então, eu não queria entrar no outro agora, porque, como eu estava dizendo para vocês, eu queria ver se na próxima semana a gente estaria trabalhando o key point e o key line, já que agora eu fiz uma ligação com essa parte de declives aí, né, do formato da Terra. Então, eu queria, na próxima semana, na próxima aula, eu explicar o método key line, key point, como identificar onde é um key point na propriedade, né? O que é o key line? Como é que eu crio um gradiente para um lado para outro? Então, eu gostaria muito de trabalhar isso com vocês para cada vez mais linkar o que eu venho dando de aula para vocês dentro desse processo. O próximo princípio seria recursos biológicos, né, que a gente vai ter que também entender como é o trabalho, como é que eu faço um trabalho para aproveitar também a força dos micro-organismos, a força dos animais dentro da propriedade, né? Então, isso também é design, a gente tem que pensar nisso. Então, agora eu gostaria de deixar aberto para perguntas, né? Ver se alguém quer perguntar, fazer comentário, tirar dúvida, alguma coisa. Estou aberto para isso. Alguém quer se colocar? Professor, só uma dúvida também. Esse key point, key line que o senhor fala, o senhor já deu uma aula sobre isso e eu perdi, ou o senhor vai dar uma aula sobre isso? Não, eu já dei, mas eu não dei sobre key point e key line. Eu dei sobre planejamento da propriedade dentro da escala de permanência da linha-chave. Aí eu frisei, falei sobre o key point e key line. Então, criou muita curiosidade em muitas pessoas, entendeu? Muitos estudantes. Então, eu estou trazendo à tona
este tópico, né, do método, como eu detectar o key point, o key line, essa coisa. Então, é esse direcionamento que eu quero dar na próxima aula. E eu gostaria que tivesse muita gente, porque é um assunto ainda vanguardista em alguns espaços aqui no Brasil, né, para muita gente. Então, acho que seria interessante a gente poder se apropriar dele, como futuros designers de agroecossistema, né? Eu não gostaria nem de dizer, eu sou técnico em agroecologia. Eu me orgulho de dizer assim, eu sou um designer de agroecossistemas, né? Isso me encanta muito. Bom, quero ouvir vocês, né? Se não quer dar opinião, mas pelo menos falar sobre a aula. Foi boa, não foi? Como foi? Eu gostaria de ouvir vocês. Professor, Oi, Valdir. eu tive um problema que eu fiquei um bom tempo sem internet, então eu perdi uma parte da aula, mas logo no começo, o professor mostrou umas técnicas de linha de contenção. Aí eu fiquei assim em dúvida, parecia capim. Plantar capim nas curvas de nível também serve como linha de contenção? Acho que era da zona 6, que o professor estava falando. Pois é, veja. Onde você marca a curva de nível, né, você pode fazer uma faixa de retenção. Quer dizer, em cima mesmo da marca dela, você pode utilizar ela e plantar capim. Né, uma faixa de capim pelo menos de meio metro a 1 metro de largura, que é para poder, quando a água vem escorrendo, o capim, por estar plantado muito junto, ele impede que a água passe com facilidade e ele provoca que a água se acumule e ela termine penetrando no solo, né? E esse capim, quando está muito grande, eu posso dar corte nele e ir alimentando entre uma faixa de capim e outra, né? Lembrar que de uma faixa de capim para outra, se for feita em curva de nível, vai ter que descobrir a distância dessa linha mestra de uma para outra. E isso, quem teve aula com o Hildo mostrou que existe na internet uma regrazinha, que se vocês botarem distância entre linha mestra em curva de nível, então vai sair, tem um videozinho no YouTube, não, tem vários, que vai mostrar para vocês como você saber se tem um declive na propriedade. Você marcou a curva de nível na parte mais alta. Qual é a distância que tem que fazer outra curva de nível? Entende? Então, ele vai tentar mostrar isso para a gente de uma forma mais fácil para aumentar a nossa compreensão. E naquela faixa de capim, naquela faixa aquela curva de nível que foi marcada, eu também posso enleirar. Quer dizer, o mato que eu limpar, isso eu vejo que ele tem muito espinho, tudo. Então, em cima da curva de nível, eu posso enleirar aquele material para deixar que ele vá se decompondo lentamente. Entende? Do que deixar ele espalhado com muito espinho, que pode, às vezes, causar problemas em quem vai fazer determinado plantio naquela área. Então, quando a gente faz alguma limpeza, o melhor jeito de deixar essas leiras seriam seguindo sempre um pensamento de curva de nível. Se a área tiver declive, sim. Melhor forma. Agora, se por acaso esse material for um material que não tem espinho, essa coisa toda, quanto mais espalhado na área, melhor, não é? Agora, se eu vejo que é uma quantidade muito grande, tem espinho, tem tudo, eu enleiro, eu faço leiras. Agora, eu posso enleirar o sem espinho e na curva de nível plantar capim, concorda? Capim e árvores, quer dizer, eu vou ter faixas de retenção que vão cada vez mais evitar a erosão e vão produzir biomassa. E, além disso, a raiz do capim são raízes profundas que conseguem filtrar a água. Ele impede que a água passe com facilidade, acumulando água, fazendo com que essa água passe mais tempo em cima do teu solo para ter tempo de infiltrar. Então, isso é muito legal. E, além disso, o capim, por ter raiz profunda, termina pegando muitos minerais de partes mais profundas, que quando você dá o corte com ele, os minerais que estavam antes inacessíveis à planta, agora fiquem disponíveis para os micro-organismos mineralizar, solubilizar aquele material para entregar os minerais para a planta da forma mais fácil que ela possa assimilar. Quem mais? Ou se eu respondi tudo, tem alguma mais? Já vi que, ou, como eu estava dizendo, ou aprenderam tudo, está muito tranquilo,
né? Bom, ou também não deu tempo ainda de processar, né? Às vezes a gente termina precisando de um tempo para processar, porque eu sei que no fundo, às vezes minhas aulas é uma quantidade de informação muito grande, né? Mas veja que uma grande quantidade de informação, mas o tempo inteiro eu estou muito preocupado em como linkar essas informações com todo que a gente está discutindo, né? Então é por isso que eu uso muita imagem, né, muito exemplo, que é tentando fazer essas conexões, que isto é o papel do design, né? Esse eu acho que o maior papel do design é esse, é projetar para aumentar as conexões, né? Eu vejo que tem muita gente boa em projetar, mas projeta coisas soltas, isoladas. As conexões são pobres, né? Então, vocês estão sendo preparados para pensar diferente, né? Para pensar diferente, pensar em aumentar conexões, relações, combinações, conjunto. E sempre isso, esse conjunto com pensamento regenerativo, né? Para recuperar, regenerar a paisagem, os ecossistemas, porém, num design que agora aumenta a quantidade de ofertas para nós seres humanos e a família, poder viver melhor dentro desse espaço, diminuindo essa coisa de ter que comprar, né? Porque eu estou muito arretado, né? Eu comecei a ler muito sobre outras coisas, e eu estou arretado com essa coisa de a gente achar que a área rural ela é subjugada para a cidade, está produzindo sempre para a cidade. A cidade está projetada errada, a cidade é o pior ecossistema que tem então, nas cidades. As grandes cidades são horríveis de viver, não tem jeito para a cidade grande, pode ter certeza que não tem jeito, né? Enquanto não vier essa migração, essa transição do povo sair do campo da cidade para vir para o campo, porém sem trazer a mazela da cidade. Porque se for para vir para o campo trazendo a armera que a cidade tem, a gente vai também acabar com tudo que está no campo. Entende? Então, essa transição tem que ser muito bem pensada e precisa de pessoas, feitas vocês, que estão sendo preparados para ser design, para ajudar a projetar esse espaço de forma mais harmônica possível. Eu acho que esse é o caminho. Beleza? Eu estou satisfeito. Espero que todo mundo tenha, se pelo menos um tiquinho do que eu falei, né, dessa aula de hoje, ficou pelo menos uns 10%, já estou feliz. Eu queria mais, mas 10% já estou feliz, né? Eu queria ouvir mais alguns. Eu não quero elogio, eu quero saber se ficou claro as explicações. Oi. As suas fotos é sempre bem falantes, né? Então o material está bem produzido e está tudo bem conectado, é sempre inspirador. Gostei muito da aula. Show de bola. Parabéns. Que bom. E aí, quem quer falar mais alguma coisa? Roberto, Oi, Mário. esse material você vai disponibilizar no grupo dessa apresentação, esse slide? Sim, vê bem. Eu fiquei triste porque a semana passada eu dei uma aula, eu ministrei uma aula que foi uns princípios anteriores e como eu estava como o anfitrião, eu botei para gravar, mas o meu computador não tinha memória suficiente para armazenar nele e muito menos no Google, nas nuvens. Então, eu estou com ele, né? Mas eu não sei o que fazer com ele, porque eu tentei tirar tudo que tinha no computador para diminuir, para ver se ele conseguia guardar. Não consegui fazer. Fui na caixa das nuvens, né? Mas está pedindo para eu comprar mais espaço. Está pedindo para eu comprar mais espaço. Eu sei que ela está aqui no computador, mas ainda não sei como fazer com ela, né? Não sei o que fazer. Agora, esta eu pedi para a Paula gravar. Paula está me cedendo o espaço, então ela está gravando. Ela vai, com certeza, ver a melhor forma de poder converter isso ou para o YouTube ou para outras formas, né, que tenha mais facilidade de qualquer pessoa poder acessar, né, no outro momento com facilidade, mesmo sem ter internet. No caso, essa tua aula da semana passada, está no teu computador? Veja, eu guardei, ele está guardado aqui dentro. Agora, eu não sei onde, porque eu não entendo muito de informática. Eu sei que quando para uma aula dessa,
que eu desligo tudo, ela fica dizendo convertendo a aula. Então, eu sei que ela está convertida. Agora, não sei para onde ela foi, se ela está no meu computador, para onde ela foi. Né? Paula me pediu para mandar para ela porque apareceu 4 formas de como tivesse armazenado, e eu não consegui passar para ela, porque está dizendo também que é pesado e não consegue, porque uma aula dessa é mais de 1 hora de gravação. Né? Entende? Eu estou louco para não perder aquela aula, porque eu acho que foi muito legal, e ela é uma continuação da anterior, e essa é a continuação dela. Entendeu? Mas eu vou ver ainda, eu vou procurar alguns espertos quando eu tiver facilidade, porque eu não estou saindo de casa muito, né, para ver se eu consigo fazer isso. Mas essa, com certeza, a Paula está aí, ela pode dizer alguma coisa. Paula, te pronuncia aí, querida. Pronto, no Então, mais, só para eu o tô final. gravando, a gente coloca no YouTube depois. Pronto. Diga, Zé. Só para finalizar, Roberto, muito grato. Eu estou muito grato pela aula de hoje. Você disse que não queria elogio, mas eu estou muito grato porque é uma das poucas aulas que, suas aulas, quando eu assisto, eu tenho um certo tipo de conexão. É você falando aqui uma coisa e eu lembrando da minha propriedade lá. Assim, mas rapaz, será que dá certo eu fazer isso lá? Será que dá certo sempre ter essa conexão nas suas aulas? Viu? Muito grato pela aula de hoje. Fico feliz por isso, Mário. Quem mais quer falar alguma coisa? Se não, a gente vai fechar a aula, né? Esse espaço. E eu espero que na próxima semana a gente possa se encontrar, né? Agora, eu gostaria que as pessoas que, por exemplo, dos grupos que eu estou acompanhando, por exemplo, a Turma de Bonito, pudesse provocar-nos o que é que está acontecendo. Eu não sei, porque eu faço pergunta no grupo, a turma não está respondendo, né? Eu não sei, eu estou dizendo, eu não sei se é a quantidade de trabalho, como o Josival colocou, que tem muita gente já envolvida em outras ações, eu não sei. Se é internet, eu não sei. Eu sei que a gente começou com um nível de participação muito alto, né? E deu uma queda, e eu espero que, se a gente começar, mais uma vez, se perguntar o que está acontecendo e descobrir, a gente pode fazer com que essas aulas voltem a ter mais presença. Porque eu gosto de fazer isso, eu me esforço para fazer isso, entende? Eu não copio aula, eu preparo novamente tudo, eu repenso, eu fico pensando como eu posso interagir da melhor forma com vocês, embora que num espaço desse, às vezes, eu ainda não aprendi como aumentar a interação entre a gente, né? Quando o grupo é bem menor, a gente consegue, né? Mas quando o grupo vai aumentando, também tem essa dificuldade. Por exemplo, Tião semana passada, foi atrasada, Tião participou de uma live que tinha mais de 70, 80 pessoas, né? Mas, quer dizer, ficou na fala dele, né? Até para perguntar depois, o espaço fica tempo pequeno. E eu quero dizer para vocês uma coisa que eu estou muito feliz também, viu? Eu fui convidado para participar de uma live internacional sobre agroecologia, né? Então, eu vou fazer parte e eu vou ser o cara que vai fazer, acho que a abertura, né? E eu estou nervoso, porque não tem como o cara não ficar, né? E vai ser no Panamá, e eu vou falar justamente sobre a produtividade dos sistemas agroflorestais, né? Então, eu estou esperando só a data, que não tem data ainda, eles só fizeram confirmar os palestrantes, né? E eu sei que eu sou o primeiro, o primeiro tema sou eu lá. Então, eu espero que quando for nesse dia eu também possa contar com a presença de vocês, dando a força, né? Pelo menos só em estar assistindo já dá força, sabe? Quando eu vejo a Zé Mário está ali também, a Roberta tá Maurílio, tá Cláudio, tá Valquíria, tá Cristiano, só em ver isso já dá uma força para a gente ficar mais tranquilo, né? Porque me pediram, além de fazer isso, eu poder falar um pouco em portunhol. Eu digo, não, deixa eu falar em português. Não, mas tem... Bom, vamos ver como é que rola, tá bom? Eu ia falar justamente isso, professor. Eu ia falar isso. Veja qual plataforma vai ser e passa para a gente aí, para a gente assistir. Claro, eles estão ainda se preparando, só queria primeiro identificar os palestrantes e depois marcar a data. Beleza? Então, um cheiro a todos e a gente se encontra na quinta-feira. E, por favor, articula outras pessoas dos grupos, tá bom? Tchau, tchau.